Foi um dia de muito pesar para a gente no clube, que perdeu um diretor e muitos perderam um amigo. E acho que a gente viu a comoção, o Brasil inteiro se comovendo com a pessoa que era. E até primeiro lugar, dedicar essa vitória, a gente dedica, o clube dedica essa vitória ao Bebeto, à família. Os jogadores sentiram muito, a gente teve que sair da concentração. Treino que era planejado, não pudemos treinar. Alguns até manifestaram agora ali no vestiário que foi difícil entrar em campo. Foi difícil de acordar e pensar aquela situação toda e pensar, temos um jogo decisivo, mas temos que ir também. Então, assim, essa é a primeira parte. E a segunda é que, partindo disso, a gente tem que valorizar muito o empenho dos jogadores, a forma, sem contar detalhes ainda técnicos, né? Que hoje, lá na concentração, ainda de última hora, perdi o Elias, porque estava com inflamação na garganta. E no intervalo ainda perdi o Gabriel, com conjuntivite. Então, assim, acho que foi um grupo que lutou muito, do 0 a 90 minutos, e que foi muito consciente para bater o pênalti e conseguir essa vitória, que a gente sabe que a nossa torcida merece. Então, estivemos juntos, acho que o grupo se uniu, e esse é um resumo que entendo que não foi dos melhores jogos, mas em virtude de tudo que aconteceu, acho que é uma vitória que fortalece o grupo, fortalece e mostra a grandeza que é esse clube aqui. Thiago, obviamente que essa questão do Bebeto, e todo mundo lamenta muito, e isso não é questionável neste momento, mas está perto de começar o Brasileiro, o Atlético entra em fase decisivas, e acho que a pergunta que todos querem fazer agora, o quanto te preocupa saber que você teve em campo hoje o que você tem de melhor dentro do grupo, inclusive retornando com o Casares à titularidade, e o time ter uma chance clara de perder a classificação dentro de casa, obviamente tirando toda essa questão envolvendo o Bebeto? Como eu falei, é impossível dissociar devido à proximidade dos fatos. Isso aí foi um fator que realmente abalou, mas a gente acredita que o grupo sai fortalecido daqui, acredita que é só no tempo e treinamento que a gente consegue melhorar. E é claro, dentro da possibilidade, a diretoria fazer o possível, dentro do que compete ao clube, a diretoria, dentro das possibilidades, trazer os melhores reforços possíveis aí que a gente pode para engrandecer o grupo, né? Eu vejo como um jogo hoje, é encarar todas essas dificuldades e o grupo sai fortalecido. Cada vez mais a gente passa que precisamos não só de 11 jogadores, mas de 15, 16, 18, e é em cima disso que a gente está trabalhando. Ô, Thiago, você fez uma alteração em relação ao time que vinha jogando e vinha conquistando as vitórias com você, colocou o Casares no meio campo no lugar do Eric. Queria que você explicasse o porquê dessa mudança, o que você pretendia no jogo e se você ficou satisfeito com o desempenho desse trio, com o Roger Guedes, Casares e Otero ali atrás do Ricardo Oliveira. Tá. Em relação ao Casares, ele já entrou no jogo contra o Uberlândia lá, né? E nós deslocamos o Eric para o lado. E acho que a atuação dele foi muito satisfatória ali, porque a gente chegou à conclusão que precisava de um pouco mais de posse de bola. E conseguimos, de fato, a posse de bola, né? O time teve 68% de posse de bola naquele jogo, conseguiu dominar, criar inúmeras chances de gols. O jogo foi 2-0, mas podia ter tido um placar mais elástico. Em virtude das mudanças aí, da vinda do Casares e aí agora a volta do Otero, né, que no caso tinha sido o Otero sim substituiu o Eric. Essa foi a mudança em relação ao jogo do Uberlândia. E o desempenho ele é oscilante, que eu posso dizer. Ele não é satisfatório, por conta que a gente sabe que podemos produzir muito mais, sabemos que temos jogadores de qualidade para isso, mas nós compreendemos as dificuldades que vale ressaltar. Figueirense, nas últimas 20 partidas, só perdeu uma partida, e foi para a gente, né? Então a gente sabe que tínhamos time hoje também para ganhar, mas acho que todos esses fatores aí aconteceram. Hoje fica muito difícil a gente avaliar o desempenho isolando os fatos. Ô, Thiago, a outra mudança no início do jogo, sem o Elias, você escalou o Arouca. Algumas vezes você colocou Gustavo Blanco. Eu queria que você explicasse o motivo. E também no segundo tempo, ali, quando você tirou o Otero, a torcida não gostou ali, naquele lance, porque você continuou com o Casares e tirou o Otero do jogo. Bem, em relação ao Arouca, a gente usou o Arouca já como primeiro ou como segundo volante. Essa é uma possibilidade que tem. A carreira, inclusive, é uma conversa que a gente teve
há poucos dias, ele sempre falou para mim que no Fluminense, no Santos, nos melhores períodos dele, ele jogou como segundo volante. Então, ele tem essa possibilidade de dinâmica. E a gente acreditou nele, substituindo Elias, acreditou que ele ia corresponder. Em relação a outra mudança, era uma questão mais posicional de meio campo ali, de fortalecer o meio campo com um gás novo, que é, se a gente observar o Tomás, ele entrou por dentro, ele entrou no meio, e a gente deslocou o Casares para o lado, né? A questão bem tática daí, e com o aspecto de manter uma qualidade melhor de passe, uma possibilidade de chegada do Tomás com o Casares e ter um jogo combinado entre eles. Thiago, você havia preservado os titulares no final de semana, fez alguns trabalhos, principalmente no primeiro tempo, algumas características diferentes foram possíveis serem observadas. Você afundou o Casares um pouco mais nas saídas do tiro de meta para fazer uma transição melhor, enfim. Mas no jogo como um todo, o quanto você acha que o Figueirense soube controlar o Atlético, tanto quando ele quis contra-atacar ou quando ele rodou para achar espaço? E se é um jogo que o nível técnico daqui para frente vai só subir, se é algo que tira lições a respeito da atuação do Atlético? Com certeza tira lições. Tivemos bons momentos ali no primeiro tempo, em termos de saída de bola, de controle do jogo. Teve um lance que a gente trocou passe por uns 2 minutos seguidos, parece, e chegando no ataque. Não é posse de bola só lá atrás, é uma posse de bola com progressão, que é o que a gente trabalha, mas a gente sabe que isso é difícil de fazer. Sabe que demanda tempo, demanda trabalho, repetição e pequenas correções onde a gente vai modificando um detalhe ou outro em busca do resultado que a gente quer, né? Do desempenho ótimo que a gente quer. Sabemos que os adversários vão qualificar, o grupo está consciente, a gente sempre fala disso, e é trabalhar forte, é trabalhar no dia a dia concentrado para a gente melhorar sim. Thiago, é difícil enumerar algum jogo bom ou muito bom do Atlético jogando aqui no Independência nessa temporada. Já vem assim também no final do ano passado no Campeonato Brasileiro. A gente nota uma ansiedade também dos jogadores quando pegam na bola. Existe uma certa pressão do Galo jogando em casa hoje? Não, eu não noto pressão, né? Eu acho que a gente tenta sempre desempenhar um bom jogo, mas isso nem sempre é possível porque a gente também tem um adversário do outro lado, né? O que nós podemos fazer é identificar o que acontece e trabalhar em cima de treinamento, né, e trabalhar em cima daquilo que a gente pode melhorar para melhorar o desempenho, né, que é onde que a gente vai conseguir o resultado como consequência de um bom desempenho. Então, acho que é um trabalho de passo a passo. Não é fácil, a gente contar aí os dias de treinamento realmente são poucos, não cabe aqui ficar lamentando, mas, de novo, hoje o desempenho a gente tem que levar que houve um fato muito próximo e de uma gravidade enorme. Thiago, boa noite. Em que pese a atuação do time hoje, principalmente o setor de criação do Atlético, em que o Atlético teve um período considerável de posse de bola, girou muito a bola e criou poucas oportunidades, né? Então, para você, o setor de criação do Atlético hoje é o grande problema do time? E uma segunda pergunta, o Atlético precisa de outros jogadores mais qualificados para a posição? Bem, eu não vejo como um grande problema isolado. Eu acho que assim, a gente trabalha sempre como os 11, né? Então, da mesma forma que os zagueiros acabam fazendo gols, os atacantes também defendem, então é todo mundo como um bloco, sabe? Essa criação às vezes ela acontece na passagem do lateral, é um volante que dá um passe de profundidade, é uma jogada individual, é um conjunto de fatores. Assim, eu não vejo um problema na criação, porque se a gente olhar o discurso dos últimos jogos era criou-se muitas oportunidades e perdeu-se muitos gols. Então, assim, eu não vejo de forma isolada. Hoje a gente também não criou tantas chances, mas o desempenho nas outras partidas a gente criou muita oportunidade e perdeu muitos gols. Então, assim, isso varia, isso é jogo a jogo e cada história tem a sua particularidade. Thiago, o Mineiro, evidentemente que na teoria você tem um adversário forte que é o Cruzeiro. Só na teoria. Quando o Brasil, fase iniciais ainda, quando os grandes chegarem, é mais para frente. Se olharmos que daqui pouco mais de um mês, ou menos de um mês, você tem brasileiro. E sul-americano já começa forte quando o time bom da Argentina. O time do Atlético está longe do que você quer dele para encarar o brasileiro e a sul-americana? Eu acho que ele está caminhando, sabe? Está caminhando, está no início ainda,
De fato, a gente vê uma progressão em alguns momentos do jogo. Hoje também, em alguns momentos nós fomos bem, tivemos momentos ali que criamos situações, mas é uma progressão, né? Perdemos muitos gols em tais e tais jogos, outras a gente teve dificuldade de sair jogando de trás. Então, são situações, são momentos em que jogo a jogo. Claro que fortalecer o grupo é importante para o Campeonato Brasileiro, mas volto a dizer, a gente trabalha disso a partir do momento que também a diretoria nos coloca os nomes para avaliar e nós, tecnicamente, a gente avalia se sim ou se não, se cabe nessa posição ou naquela, mas isso compete à diretoria e as possibilidades que o clube tiver de trazer esses bons jogadores aí que vão reforçar o nosso elenco. Tiago, o time treinou nesses treinamentos fechados, cobranças de pênalti, e a gente percebe também que das 4 cobranças, 3 foram feitas por jogadores experientes, né? Ricardo Oliveira, o Luan e também o Fábio Santos. Só o Tomás que é mais novo. E essa escolha dos jogadores, você já tinha em mente ou foi de momento de conversa ali no campo, quem é que está melhor psicologicamente para bater? Partiu muito disso, de quem está melhor no momento, da confiança deles. Eu cheguei 1 a 1, como é que você está? Vai, e aqueles que eu mais acreditava. O mérito total deles, eles treinam no dia a dia. Não houve uma sessão de cobranças específica para essa partida, de fato, mas ela acontece no dia a dia dos treinos, ela acontece recorrentemente. Então, a gente treina pênalti sempre, porque sabe que pode acontecer sempre nas competições aí de mata-mata, né? Até no Mineiro também pode. Então, a gente treina no dia a dia e acho que os jogadores estiveram bem preparados e um mérito bem especial para o nosso goleiro Vitor, que foi espetacular. Tiago, deu para perceber que algumas vezes você ficou incomodado e até irritado com os jogadores prendendo demais a bola e querendo resolver sozinho. Num desses lances até você acabou definindo para fazer uma substituição quando você colocou o Luan em campo. Como você entende por que os jogadores estão prendendo demais essa bola, estão querendo resolver sozinho? É nervosismo, é falta de confiança de repente no companheiro? O que você vê essa situação? Eu acho que é o entrosamento. Eu acho que é a sucessão de jogos e de treinos e que leva eles a ter uma combinação, uma química melhor, que faz eles jogarem um confiando mais no outro, soltando mais a bola e dando uma dinâmica mais fluida ao jogo, né? Eu acho que é isso. Thiago, você falou sobre o Gabriel, né, de ter perdido no segundo tempo. O Maidana é um zagueiro jovem que, quando chegou, despertou muito entusiasmo na torcida pela campanha que ele fez no Paraná Clube no ano passado. Hoje você veio só com 3 jogadores dessa posição, sendo o Maidana o único no banco de reservas. Se tivesse trazido mais, teria trazido 2 meninos da base também, que é o Mancini e o Bremer. Felipe Santana não vem sendo relacionado. Para a zaga do Atlético, numa eventual momento de perder um Léo Silva, o próprio Gabriel, para você, é o setor que também precisa de mais atenção agora da diretoria? Sim, mas é um setor que precisa de atenção assim como qualquer outro. A gente está, para o Campeonato Brasileiro, a gente sempre fala de todas as posições, a gente não abre porque é um campeonato muito longo e juntando com as outras competições a gente não tem nenhuma posição específica que a gente concentre ação. Sim, essa merece também, mas é assim como qualquer outra. Okay? Obrigado.